Então, pessoal, continuando a falar aí sobre configuração de rede, porque eu já tinha começado a ver com vocês de Debian, CentOS, né, pensando assim em servidor. Você tem que lembrar que se você estiver instalando a versão desktop, você provavelmente vai ter programas como Network Manager, é, é, o ICD e tal, para poder trabalhar. A questão toda é quando você não tem esses caras e precisa saber onde se configura. Mostrei no Debian, mostrei no CentOS e hoje eu vou falar no Ubuntu, que a partir da versão 18 tudo mais, 18.04, ele usa o Netplan. Basicamente, eu sou um daqueles caras meio conservadores, né? Não sou um early adopter dessas novas mudanças que fazem nas distribuições, coisa e tal, mas eu tenho que admitir que o Netplan me interessou muito. E eu acabei que usei mesmo em Debian, eu acabei usando e estou gostando muito do resultado até o momento. Ele ainda não é aquele programa que vou dizer assim para você, caraca, veio para resolver todas as situações. Mas de tudo que eu preciso ele já resolve. Tá? Então, basicamente, a gente tem aqui, never forget, dos antigos meios de armazenamento, né? Então, vou acessar aqui o Ubuntu, 2168.110. Lembrando o SSH, essa máquina era outra. Aí eu abri uma VM, coloquei esse P lá, tal. Lá. Agora eu removi essa linha, fazer o SSH de novo e aceitar a chave. Aceitei, coloco a senha e está perfeitamente lá logado. Vou trabalhar como root, claro. Então o que o Ubuntu é? O Ubuntu é uma distribuição baseada em Debian, tá? Especificamente ele é baseada na linha do Debian Seed, principalmente dos pacotes que estão no Debian Seed, que é chamado instável. Ele dá uma modificada, uma garibada aqui, então por isso que o Ubuntu sempre tem coisas novas. Bem mais novas do que sai na versão do Debian. Agora, como o Debian, durante muitos anos, ele usou isso aqui, ó, etc Network Interface. Eu já havia falado para vocês no outro vídeo. Só que agora ele usa o Netplan. Tá? O que o Netplan faz? Por que eu estou usando o Netplan, tá? Na minha máquina aqui, nesse desktop estou usando o Netplan, e por que o Ubuntu usa ele? Porque basicamente, tá? Basicamente o Netplan ele ficou no lugar do ETC Network Interface, tá? Ele ficou no lugar o ETC Resolve Conf, mas ficou bem, não ficou mais ou menos não, tá? Bem no lugar. Ele ficou no lugar do arquivo Ele ficou no lugar do arquivo wpa supplicant.conf. Configura que configura todas as conexões WPA. Ele ficou no lugar nos arquivos de configuração de rota que você tinha que fazer à parte, que não ficavam nos arquivos de interfaces, que não ficavam no arquivo específico de interface. Ele ficou no lugar. Ele ficou no lugar no arquivo de configuração de VLAN. Ele ficou no lugar no arquivo de configuração de bridge. Ele ficou no lugar no arquivo de configuração de bonding, quando você junta duas ou mais interfaces e pensando em balanceamento ou failover. Ele ficou no lugar de todo mundo. Tá? Ele ficou no lugar dessa galera toda. Então, ele basicamente é o cara que concentra a configuração do que tiver a ver com rede. E tem que ser sincero, é muito bom. Então vamos dar uma olhada. /etc netplan, que é o cara onde ficam as configurações. Ele lê 3 diretórios, na verdade. Ele lê o etc netplan, lê barra run netplan, não existe, se existir ele tem, ou ele lê o lib netplan. Tá? No caso, a gente tem aqui colocado as configurações nesse cara. O 01 netcfg.aml. Você pode ter vários arquivos se você quiser configurar em separado, ou como tem feito aqui, um arquivo para todas essas configurações. Tá? Basta que o arquivo seja no formato YAML, que é um formato indentado, e a indentação é importante, e que ele tenha a extensão .yaml. Feito isso, você tem um arquivo válido que vai ser lido.
O NetPlan, até o momento, ele trabalha com dois tipos de render, de daemon, que lê o que ele está fazendo. Ele trabalha com esse cara, o networkd, que é o systemd networkd, é o systemd, que é aquele sistema que criado pelo Pottering, que quer dominar o mundo, quer dizer, quer dominar todo o Linux e controlar tudo. Ele trabalha assim. Dessa forma, o que ele pode fazer? Ele pode ser controlado pelo comando do sistema systemd, tá? Quando você tem a distribuição Linux, quase todas hoje acabam que estão usando o systemd. Ele usa o networkd, o daemon de rede do systemd. Ou ele pode usar Network Manager, que é aquela aplicação, porque tem Network Manager para a linha de comando também, apesar de que não ser comum as pessoas usarem. Mas é aquela aplicação gráfica que as pessoas controlam no desktop. Network Manager KDE, Network Manager GNOME, Network Manager GTK para usar no XFCE e derivados. Então, você tem essa opção. Basicamente, se você tem um servidor, você dificilmente vai estar com o Network Manager, você vai estar usando o Networkd. Daemon, Workday, que é o daemon do systemd que lê rede. Tá? Então, depois que você instalou o NetPlan, tá lá, Network, configuração de rede. Daqui para baixo, tudo tem que ser indentado corretamente. Você pode usar a tab ou pode usar o espaço, mas tem que respeitar. Se você tiver com esse cara aqui, dá erro na indentação. Está errado esse arquivo. Tem que estar na mesma base de quem tem a mesma hierarquia que ele. É a versão 2. Qual é o renderer? Qual é o cara que lê as configurações desse arquivo e coloca em ação? Networkd. Quais são as minhas redes Ethernet? Quantas placas de rede Ethernet você tem e quer que estejam configuradas aqui? Tá? NP0S3 é a minha interface de rede. Olha aqui, tudo indentado, tá vendo? Tudo aqui debaixo da hierarquia, ó. Tudo que está aqui pertence a esse cara. Esse cara aqui, address, pertence a esse aqui. Eu coloquei aqui um exemplo de configurações. Se eu quiser forçar uma configuração, você viu que o IP daí é 110, né? Que é o IP da DHCP. DHCP4, true. Então ele é DHCP, ele precisa receber via DHCP as configurações de rede para ele. Inclusive tem a opção que a gente tinha no arquivo do dhcpd.dhcclient.conf, que era send hostname, para forçar ele a enviar o hostname na rede, para se autenticar em redes Windows. Tem a função do send MAC, que é para ele enviar o MAC também, nas configurações para registro no AD. Então isso ficava em arquivos separados, agora está aqui. Tá? DHCP4, caso você esteja utilizando uma rede IPv4, DHCP6, caso você esteja utilizando uma rede IPv6, tá? True ou yes, false ou no, funciona aqui, é booleano, tá? Yes ou no, true ou false, ponto. Address 6, caso você esteja com uma rede IP fixo, aqui seria false também. O IP, você pode colocar vários IPs na mesma interface, tá? Você pode dar vírgula e os outros IPs. Caso você tenha vários IPs na mesma interface, vírgula, vírgula, vírgula. Você pode botar várias rotas específicas por métrica nesse arquivo. Vou botar um exemplo aqui. Você pode botar várias rotas específicas por tabela nesse arquivo, quando a gente tem questão de várias tabelas. Então vamos botar uma configuração simples para a minha rede. 9.12.681. Era 110, né? Eu vou botar ele 19/24. O gateway 4 dele. Gateway 4 porque é um gateway de IPv4. Caso fosse IPv6, seria um gateway 6. 192.681. Opa. 154. Eu esqueço que eu já estou no modo de edição. Optional. Isso aqui é importante o seguinte. Optional true. Optional diz o seguinte. Essa interface não é obrigatória para bootar a máquina. Ele não depende dessa interface ser levantada e configurada para dar continuidade ao boot. Se fosse um cara que dependesse de o mapeamento de rede, por exemplo, ele só funciona depois que o mapeamento é recebido e montado. Tá? Um exemplo. Essa interface teria que ser optional false, optional no. Ele depende da interface para dar continuidade ao processo.
o que não é esse caso. Então, para a maioria das interfaces, optional true, porque posso continuar o boot e depois, quando essa interface carregar, quando vier o IP, quando vier as configurações, está tudo tranquilo. Name servers, addresses, tá? O address, como eu falei, pode botar mais de um, lembro que ele aceita 3 até. São os servidores de DNS. E eu tenho também a opção de colocar aqui, ó, search, que são os domínios que ele vai pesquisar, tá? Posso botar lan.local e casa.teste. Os domínios que eu quero que ele coloque de sufixo quando eu der um nome só. Então, se eu pegar, por exemplo, ping server 1, ele vai tentar server1.lan.local, ele vai tentar server1.casa.teste, depois ele vai tentar o IP, se caso tiver um DNS, mas ele vai tentar esses sufixos aqui. Se não for o server 1 sem nada, server 1 LAN local, server 1 casa teste, então esse cara provavelmente não existe e aí vai dar erro na sua consulta. Então ele tenta adicionar esses sufixos de pesquisa aos nomes que não forem top level domain, tá? Que não for top level domain, que não for completo lá, bonitinho o nome dele, FQDN todo escrito certinho, de ponta a ponta, ele vai tentar adicionar esse sufixo. Se você botar um nome com sufixo, por exemplo, server1.com, server1.lan, entendeu? Aí ele não vai tentar esse sufixo, porque o sufixo é só para quem não tem nome completo, quem não tem nome FQDN escrito todinho lá, não faz da estrutura lá do top level domain. Então, basicamente isso aqui fez a configuração, já está ok. Se você fez a configuração, você vai lá como root ou como sudo, né, caso você esteja usando, netplan try, e ele vai te dar essa tela se tudo estiver ok, tá? Então Ctrl aqui. Se tudo estiver ok, ele vai dar essa tela para fazer a aplicação. Eu vou dar Enter, ele vai aplicar. Um 92.168.1.19, que é o novo IP 19. E o try é para ele tentar, tá? Ele te dá aquela opção ali. Te dá mostra os erros caso haja. IP ADDR show ou IP A, tá? Tá lá o IP 19 fixo colocado nessa interface. O try, tá? O netplan try, tá? Eu posso usar --debug caso eu queira acompanhar try. Ele vai ler tudo, ver se não há erro. Olha, te dá esse tempo aqui. Selei, que eu já apliquei. Ele lê o arquivo todo, ele mostra aqui as configurações para que você possa o debug, tá? Configurações para que você possa ter um tempo de escolher. Não, não, caraca, vacilei, errei, tá? Vai lá e troca. Caso, ó, VLAN tem uma configuração própria. Wi-Fi, toda a placa Wi-Fi não é configurada junto com as Ethernet, Ethernet cabeada. Bridge e Bond, tá? Aqui, ó. Bonds para juntar a placa, bridges para fazer conexão transparente através das placas, tá? E as Ethernet, que é rede padrão Ethernet, VLAN, tá? Wi-Fi, tudo. Balance RR, ele suporta no Bond, 802.3 AD, suporta no Bond, então é sensacional, dá para configurar tudo aqui. Então é o seguinte, você chegou lá e tá errado. Tá. Ele não mudou o systemd. Eu ia falar disso porque era o caso do apply. Tentou a configuração e reverteu. Ele mostrou a configuração, funcionou. Agora eu vou... O que eu ia falar? Configuração errada. VI, ainda não mandei aplicar não. 01, net, CFG e ML. Então, eu estou configurando, eu fiz alguma configuração errada aqui. Errada. Netplan, try. Olha lá, ó.
Ele nem aplicou reverting, já reverteu, nem aplicou, tá? Erro detectado na configuração. É para isso que você vai tentar o try, tá? Se você quiser ver especificamente detalhado, é o menos debug. Toda vez que você tiver endereços, tá? Nessa área aqui, ó, que permite múltiplas informações, você vai ser obrigado a colocar entre colchetes, porque ele permite que você coloque mais um dado, como eu falei. Eu quero ter mais um endereço, 172.169.24, e eu quero ter mais um endereço que é 10.10.9.180/24. Então a minha interface tem 3 endereços de IP e eu quero aplicar nessa interface esses 3 endereços. Lá no try, lembrando que ele vai fazer a questão de alterar, né, as configurações. Aqui eu perdi o contato no momento. Por acaso, lá onde o IP era 19, o contato voltou. É porque ele está trocando, daqui a pouco ele vai reverter. Então, atribuiu, ó, o 19, 9, o 10. Está atribuído a minha interface. Se eu quiser agora colocar gateways específicos para cada interface, tá? Gateway específico para cada interface baseado em métrica. Vou botar aqui. Ele vai reverter. Eu ainda não mandei aplicar definitivamente. Ele vai reverter. Lembra? 2 minutos. Ele reverte. Você está testando a configuração. Esse cara aqui eu ainda tenho conexão. Daqui a pouco ela vai cair. Esse cara aqui a conexão vai voltar. Tá? Então você pode estabelecer gateways específicos para cada interface. E aí você tem as suas tabelas de roteamento e tudo mais que você vai colocar baseado em rotas. Quando você tem vários endereços na interface, geralmente você não usa um gateway só, né? Geralmente você usa as rotas específicas para as interfaces. Vou passar aqui a conexão, porque ainda está com IP 19. A questão de esperar 2 minutos dá nisso. Tem que esperar os 2 minutos para que ele possa fazer a configuração lá, voltar ao normal. Porque enquanto você não aplica, ele não troca lá, não especifica para o daemon do systemd que é para usar essa nova configuração. Foi uma tentativa, foi um dry run, né? Muitos comandos têm o dry run. Ó, vou simular como é que vai ser. Ele faz isso, temporariamente ele permanece com essa configuração, depois ele vai e reverte para que você tenha tudo de volta. Vou mostrar aqui por enquanto. Vou mostrar aqui já deixou claro que ele já acabou. Olha lá, 110. Agora está aqui no 110. cd/etc netplan API 01. Tá. Então, quando eu tenho esses caras aqui, vários IPs, eu vou deixar de lado esse. Tá? E vou criar a opção routes, que é para colocar rotas específicas para cada configuração. Então, aqui eu tenho routes to para, tá? Onde eu quero ir. Para onde eu vou? Internet /0. Primeiro IP que eu tenho. Então vai ser, qual é o gateway desse cara? Via. Tá na lá, ali onde está o tubo. Via 192.168.1.254. Métrica dessa rede 100. Eu tenho para outra rede. Beleza. Outra rede vai por um espaço aqui. Lá para ficar fácil de a gente visualizar. Para baixo. A mesma indentação, tem que permanecer. Então na mesma hierarquia, a mesma indentação. Rota
da internet. Ia 172.16.1.254 métrica 120 e para internet ia 10, vou botar tudo 254. Não tem esse gateway mesmo, tô inventando esses IPs aqui. 10.10.9.254. 140. Então, eu estabeleci rotas diferentes, baseadas em métricas diferentes, em importâncias diferentes. Não, é tudo a mesma coisa, mesmo link, mesma velocidade. Então, todo mundo é a mesma métrica. Tá? Isso aí vai ser de acordo com as importâncias das redes que você tem. Netplan, vai. Configuração tá ok, né? Você dá Enter, ele aceita, fez as alterações, voltou lá para a rede configurada baseada no 19. Olha lá, 19 voltou, funcionar, toda hora aqui, conecta aqui, volta para cá, conecta aqui, porque eu estou fazendo os testes. As rotas aqui, ó, métrica. Ih, eu botei 0024. Vocês nem me avisaram, hein? Aí, tá vendo? Vocês nem me avisaram. Brincadeira. Ó, Netplan. A rota não pode ser... Internet não é barra 24, é barra 0. Você default. Bonitona lá. Netplan, try. Configuration accepted, porque eu dei Enter e estou na interface que já o IP já é 19. Então ele trocou para 19. Então já estou na interface, está tudo certo. IP route, lá, default. Só que aqui eu botei a métrica igual para todo mundo, né? E aí o cara pode se confundir. E aí entra a marcação de pacote com IP tables. A gente faz uma marcação bonita. A gente pode botar os valores aqui de acordo com a marca tal, set mark, mark tal. Vai ficar legal o seu roteamento avançado aí. Então o que, que a gente tem? Capacidade de trabalhar várias coisas num arquivo só. Então digamos que você tenha isso baseado não apenas em uma interface só ter vários IPs, não só métrica, mas esteja baseado em tabela. Você criou a tabela com IP route 2. Foi lá, ó, no barra etc, IP route 2, RT tables. E criou lá as tabelas, ó. Criou a tabela. Obrigado, configuração, por ter acabado. A configuração acabou. etc, IP route 2, RT tables. Quero editar ele mesmo assim. Então você vai lá e cria as tabelas que você quer. Então digamos que eu tenho uma tabela de número 100. Ela é para link em Bratel. Tá? Link em Bratel. Tem a tabela de número 105, que é para link Mondvox. Eu tenho a tabela número 110, que é para link fibra. Sei lá, nome qualquer que você quiser. O nome não importa, o importante é a numeração. Quer dizer, o nome importa para você se referenciar a ele em algumas linhas de comando e tal. Salvou? Você pode vir aqui no Netplan e fazer uma configuração baseada nesses critérios. Só que agora ele é um pouco diferente do que a gente tinha. Então, essa aqui é rota para todas as coisas baseadas na mesma métrica. Tá? Baseada na mesma métrica. Como é que a gente vai pegar esse cara
e jogar para uma tabela específica. Tá? A gente pega e coloca aqui a rota, por exemplo, para a rede. Vou dar aqui um exemplo, tá? Rota para a rede 192.168.2.10 via 192.168.1.1. Só que aqui não seria métrica. Isso aqui, ó. Tabela 100. Número da tabela. Não, vou botar diferente. Vou botar a tabela 110, que seria o link fibra lá. Tabela 110. Então eu estou especificando para ele o gateway dele, aqui nesse caso, para chegar nessa rede, esse cara, ele usa essa tabela. E aí eu tenho que ter toda a marcação de tabelas feita certinho, a configuração do gateway de tabela feito certinho, e aí a gente consegue fazer essa diferença. Então, o Netplan hoje ele resolve todos esses problemas e mais alguns. Então, beleza, é isso mesmo, vale. Não vou salvar não. É isso que eu quero a partir de hoje usar o Netplan. E aí, o que eu faço? Então, Netplan, apply. Né? Aplicar esse cara aí. Agora não tem retorno. Você aplicou ele, ele vai ficar definitivamente nessa configuração. Tá? Ó, então, eu vou abrir aqui, né? Nova aba. 192.168.1.19. Logo nele. Só que agora ele não vai voltar para a configuração anterior. Já está aplicado, já está em definitivo. Reiniciou a máquina, já está em definitivo. Como é que ele fica? Como é que ele lê isso aqui? Simples. Barra run. E não está lá, não está lá. Systemd. Network. Aqui, como é que fica o arquivo? cat 10 netplan service. Ele cria isso aqui. Baseado no que o YAML do Netplan, ele cria esse cara aqui quando lê. O daemon está rodando lá e esse cara mantém o daemon informado de qual é a configuração. Ó, os IPs da interface, os destinos da interface com as métricas. Tudo funcionando perfeitamente. E eu, como eu falei antes, tá? Vou voltar aqui para minha máquina. Estou usando essa configuração aqui. etc netplan. O nome do arquivo. Por que é diferente do outro? Cara, qualquer nome de arquivo. Eu botei 01 porque se eu quiser fazer outro que eu quero que seja lido depois desse vai ser o 02. Se eu quiser fazer outro arquivo que seja lido depois ainda vai ser o 03. Network init, tá? Que é o nome que eu quis escrever, e AML. Importante é que ele tenha um nome com YAML no final. YAML no final. Olha lá, network, version 2, render. A minha interface física cabeada, que eu não uso. Tá, mas se por acaso eu for usar, eu quero que ele use esses aqui, esses name servers, e não o name server fornecido pelo meu DHCP aqui, tá? Não. Minha Wi-Fi, tá? Pode ver que ela tá na mesma hierarquia do Ethernet. Eu usei tab para tudo, para facilitar o entendimento. Tab. Opcional, não tem DHCP, tem o IP, o gateway, name server e as configurações de access point, tá? Ah, eu sou assim, essa é minha senha, essa, tá tranquilo. Você não vai acessar minha rede mesmo, você não sabe nem onde eu tô, então não adianta. Ah, eu não vou esconder, que esconder nada, não tem essa palhaçada não. Só que tem um problema grande que eu ainda vejo nesse cara é o seguinte: o Netplan não trabalha com SSID oculto. Hidden SSID. Porque quando ele fala com WPA Supplicant, que é o cara que faz a autenticação da WPA, então se tem o Netplan que quer fazer o Wi-Fi, tem que ter o WPA Supplicant instalado. Ele não escreve isso aqui, ó, não manda essa variável. Tá? Scan SSID igual a 1. Mas aprendendo aí pela vida, você aprende que se você fizer isso aqui, ó, essa parte toda aqui, tá? Daqui até aqui, se você fizer isso aqui, adicionar isso aqui, ele adiciona uma linha no arquivo. Essa uma linha no arquivo vai escrever scan SSID, tá? É um MacGyver, dual MacGyverms, como eles dizem lá nos Estados Unidos, né?
Jerry Rig Fix. É, uma gambiarra, mas funciona aqui, tá? Por causa da SSID oculta. Só isso aqui. Run. Netplan. Aqui é by Run Netplan porque eu instalei a parte, não veio na instalação básica do sistema, então ele não foi adicionado direto ao... É um Debian, tá? Ele não foi adicionado direto ao systemd. Ele foi adicionado depois, então não faz parte da configuração básica inicial do systemd. Eu estou como usuário comum e o usuário comum não pode fazer nada. @run netplan WLPA, né, tal. Olha lá a configuração WPA desse cara. Ele escreveu essa linha aqui e a outra linha que ele precisa colocar isso aqui no final, essas aspas, é obrigatório, não dá para fazer isso sem ele por enquanto. Eu mandei comentar, então é uma linha inútil, tá? Uma linha comentada aqui no arquivo. Só para ele adicionar esse cara, scan SSID, para forçar ele a ler uma rede que está com SSID oculto. Então, pessoal, acho que o Netplan aí é excelente, tá? O Netplan é excelente como ferramenta, vai ajudar muito. Vai ter que ter uma curva de adaptação, não adianta. Você vai ter que aprender e adaptar. Mas por que eles fizeram isso? Porque também estão pensando em dispositivos IoT. Quando você for configurar dispositivos para IoT que tem baixíssima capacidade de memória, para armazenamento de certas informações, às vezes poucos kbytes, o ideal é que seja tudo de uma forma mais simplificada, mais clara. Então tá aqui, o Netplan é para redes, para wireless, para cabeada, para bonding, para VLAN e para internet das coisas. Então espero que seja útil aí para vocês entenderem, não se perderem no Netplan, não ficarem dependentes de Network Manager, interface gráfica e melhorar sua configuração de rede e tudo mais, centralizando tudo num lugar só. Valeu pessoal e não se esqueça que a força esteja com vocês.